No caso de hoje, eu vou contar para vocês como a imprudência de um jovem acabou com a vida de uma família inteira, inclusive de uma bebê de apenas 1 ano e meio. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse caso viralizou nas redes sociais com várias postagens querendo ele preso. Mas vocês acreditam que ele também tinha fãs-clubes com milhares de pessoas querendo ver ele solto? Fica aqui comigo até o final e entenda melhor essa história. E agora, vamos lá? Direto pro vídeo. O casal Cheryl e Chris Herring tinham 2 filhos, o Cameron e o Tristan. Eles moravam na cidade de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Cameron Herring nasceu no dia 9 de setembro de 1999 e em 2018 ele já tinha acabado de se formar na escola e ele estava bem animado para entrar na faculdade. E por ter terminado os estudos, o Cameron ganhou de presente dos seus pais um Ford Mustang preto, que era o carro dos sonhos dele. Imagina a felicidade do Cameron. Estava prestes a entrar na faculdade e ainda ganhou um carro desses de presente. E por sinal, ele adorava dirigir em alta velocidade por toda a cidade. E aí, não sei se vocês concordam comigo, mas dirigir em alta velocidade é sempre um grande perigo, é sempre um risco. No dia 23 de maio de 2018, o Cameron e seu irmão, o Tristan, foram para a academia e encontraram o John Barrineau, um amigo do Cameron. Os dois tinham se formado juntos na escola e aí eles saíram na academia. O Cameron e seu irmão Tristan no Mustang e o John no seu carro, o Nissan Altima. Os 3 foram para a Bayshore Boulevard, que é uma rua na cidade de Tampa que tem uma calçada à beira-mar para as pessoas caminharem e é conhecida como a mais longa calçada contínua do mundo. Um lugar realmente muito bonito. Bom, nessa rua, os 3 resolveram apostar uma corrida. O Cameron dirigindo o Mustang, acompanhado do irmão, o Tristan, e o John no seu carro. Os 2 pararam no semáforo que estava vermelho e, como se fosse ali uma largada, eles ficam ali. E quando o sinal fica verde, eles saem com os carros em alta velocidade. Eles estavam dirigindo acima do limite de velocidade permitido naquela avenida, onde havia outros carros circulando ali e, claro, colocando em perigo não só a vida deles, dos 3, como também das outras pessoas que estavam passando por ali. Para vocês terem uma ideia, o Cameron estava dirigindo a uma velocidade de 160 km por hora e o limite permitido na época, nesse dia, era de 72 km por hora. E isso simplesmente porque ele queria ganhar a corrida. E aí, eles nem perceberam que uma mulher com sua filha, num carrinho de bebê, estava atravessando a rua. Quando John percebeu que ela estava atravessando a rua, ele desviou e jogou o carro para a lateral para não atingir a mulher e o carrinho. Só que o Cameron, que estava em alta velocidade, não conseguiu desviar o carro e acabou atropelando a mulher com o carrinho do bebê. Tinham muitas pessoas passando ali por perto. E como eu falei, é uma calçada para caminhada. Elas correram para ajudar, era uma cena muito triste. Algumas pessoas começaram a chorar, a gritar desesperadas, enquanto outras pessoas ligavam para a emergência. A mulher que foi atropelada estava deitada na grama, não conseguia se mexer, estava sangrando muito. E antes dela perder a consciência, ela ainda perguntou pela sua filha. A bebê, que estava no carrinho, tinha sido lançada a alguns metros da sua mãe. As bochechas dela estavam azuis, ela tinha hematomas por todo o corpo e muita dificuldade de respirar, além de ter batido a cabeça com muita força no chão. A mulher atropelada era uma jovem mãe de 24 anos, chamada Jessica Heisinger, e o bebê era sua filha Lilian, de apenas 1 ano e meio. A Jéssica, a filha e o marido, o David, moravam em Ohio e estavam na Flórida visitando o tio da Jéssica, e também estavam lá porque o David iria pegar sua licença para piloto. O David e a Jéssica se conheceram na universidade, se apaixonaram, os 2 se formaram e em 2016 eles se casaram e tiveram uma filha, a Lilian. A Jéssica era formada em nutrição
e o seu objetivo era ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. A sua família, os seus amigos descrevem a Jéssica como uma pessoa alegre, carinhosa, preocupada em ajudar os outros, uma esposa apaixonada e uma mãe extremamente amorosa e dedicada. No dia do acidente, a Jéssica levou a filha para passear, enquanto o David, o marido dela, tinha ido resolver sua licença de piloto. Quando o David estava voltando, ele ligou para a Jéssica para avisar, mas ela não atendeu. Aí ele foi para a casa do tio dela e lá não tinha ninguém em casa. Ele liga de novo para a Jéssica e ela não atende. Então ele resolve sair andando ali pela rua para ver se as duas estão por ali caminhando. E aí ele passa perto do local onde aconteceu o acidente. Ele chega mais perto e ele vê o carrinho de bebê da sua filha. Depois, mais lá na frente, ele contou que quando viu a polícia, ele teve um mau pressentimento. Por isso, ele chegou mais perto para ver o que tinha acontecido. E aí, na hora que ele vê o carrinho, ele fica desesperado, pergunta para o policial o que aconteceu, porque era o carrinho da sua filha. O policial fala que teve um atropelamento e as duas vítimas, uma mulher e uma bebê, foram levadas para o Hospital Geral de Tampa. Uma pessoa que estava ali na cena do crime viu que o David estava em choque e se ofereceu para levá-lo até o hospital. E chegando no hospital, ele tem a confirmação que as vítimas do atropelamento são a sua esposa e a sua filha. Os médicos informam para ele que a Jéssica, infelizmente, não aguentou e faleceu assim que deu entrada no hospital. E a Lilian estava viva, mas ela tinha ferimentos muito graves e uma grave lesão no cérebro e eles não podiam operar. O David passou a noite toda no hospital esperando notícias sobre a sua filha, mas infelizmente logo pela manhã informaram que ela também não tinha resistido. O Cameron e o John foram presos ainda no local logo depois do acidente e eles foram acusados de homicídio e de participar de corridas ilegais. O Tristan, o irmão do Cameron, como estava no carro, também foi acusado. Os três se declararam inocentes, pagaram a fiança e foram liberados. Os pais do Cameron eram pessoas bem-sucedidas, tinham dinheiro e muitos contatos, e eles contrataram os melhores advogados que conseguiram atrasar o julgamento o máximo possível. O acidente aconteceu em maio de 2018 e o julgamento seria em 2020, mas por conta da pandemia, os tribunais foram fechados e aí atrasou ainda mais o julgamento do Cameron. Mas o julgamento do John já tinha começado. Se o John se declarasse culpado, eles tirariam a acusação de homicídio e ele só seria acusado de participar da corrida clandestina. Com esse acordo, claro, ele se declarou culpado e foi sentenciado a 6 anos de prisão e 15 anos em liberdade condicional. Apesar do John ter 17 anos na época do acidente, ele foi julgado como se fosse maior de idade. Já para o Cameron, a situação era muito mais complicada. Primeiro, porque ele era maior de idade na época. E segundo, porque foi ele quem atropelou a Jéssica e a filha. E por conta desses dois motivos, os advogados queriam atrasar o julgamento o máximo que eles pudessem. A audiência foi no dia 4 de janeiro de 2021. O Cameron se declarou culpado, assim como o John. Mas para ele não teve acordo. Ele poderia chegar à pena máxima de 30 anos de prisão pelo crime que ele cometeu. Em abril de 2021, aconteceu a audiência de julgamento de forma presencial, com a presença da família da Jéssica e da família do Cameron também. O primeiro argumento da defesa do Cameron foi que tinha sido apenas um acidente. Claro que não deu certo, né, gente? 2 pessoas perderam a vida. O segundo argumento do advogado foi se referir ao Cameron como se ele fosse uma criança. Cada vez que seu advogado se dirigiu a ele no tribunal, ele falava criança ou menino, mesmo ele já sendo maior de idade na época. A ideia do advogado era enfatizar que o Cameron era muito jovem, então ele não pensava sobre suas ações. E ele também queria que os jurados tivessem mais simpatia pelo Cameron. Ou seja, o Cameron era muito jovem
e não sabia o que estava fazendo. Não sabia como era perigoso dirigir em alta velocidade e muito menos que essas corridas em vias públicas são ilegais. E o advogado ainda levou como testemunha um psiquiatra para explicar que o cérebro do Cameron não estava totalmente desenvolvido e isso impedia o Cameron de avaliar as situações certas ou erradas e tomar as decisões certas, e que o cérebro humano se desenvolve até os 25 anos. Gente, cientificamente falando, pode até ser verdade, mas aos 18 anos você entende e consegue distinguir o certo e o errado, concordam? A Sharon, a mãe do Cameron, pediu ao juiz que ele tivesse piedade, porque seu filho não tinha intenção de machucar ninguém e que a sua família estava sofrendo muito desde o dia do acidente. Ela disse que se sentia culpada pelo que aconteceu e pediu desculpas à família da Jéssica e falou que estava disposta a vender a sua casa e pagar todos os gastos médicos e os gastos com o funeral da Jéssica e da Lilian. A mãe da Jéssica, Pamela, também estava na audiência e ela disse que lamentava o sofrimento da família do Cameron, mas que nem se comparava com a dor que eles estavam sentindo pela perda da Jéssica e da Lilian. O David, o marido da Jéssica, também testemunhou por 45 minutos e o tempo todo ele falava olhando para o Cameron. Disse a ele todo o sofrimento que ele causou por ter sido imprudente, e não só a Jéssica e a Lilian e a toda a sua família, mas também o sofrimento que ele causou para sua própria família. O David ainda falou para o Cameron que ele nem imaginava a dor e a tristeza que ele sente todos os dias quando chega em casa e a Jéssica não está, e principalmente quando ele entra no quarto da Lilian e vê o berço vazio. A defesa do Cameron continuou afirmando que foi um acidente. O problema é que a defesa em nenhum momento se referiu a Jéssica e a Lilian. Eles direcionaram o julgamento apenas como se tivesse sido por causa da corrida ilegal. Só que também era um julgamento por homicídio. 2 pessoas tinham perdido a vida. Os advogados de acusação mostraram a caixa preta do Mustang que a família e os advogados de Cameron tentaram esconder. A caixa preta mostrou que o Cameron dirigia numa velocidade muito acima do permitido, não só no dia do acidente, mas em outros dias também. Num certo ponto, ele chegou a atingir 260 km por hora. O juiz até considerou dar uma sentença mais branda para o Cameron, mas depois dessas provas e de ouvir as testemunhas da família da Jéssica e da Lilian, ele decidiu pela sentença de 24 anos de prisão. O David deu uma entrevista à imprensa e disse que esperava uma sentença maior, para que as pessoas pensassem antes de ultrapassar os limites de velocidade permitidos e assim evitando mais acidentes horríveis como esse que aconteceu com a sua família. No local do acidente foi reduzido o limite de velocidade permitido e colocaram várias sinalizações. Muitas pessoas vão ao local do acidente para levar flores para Jéssica e para Lilian. A família delas decidiu doar os órgãos da Jéssica e da Lilian, e o mais difícil, disseram que perdoaram o Cameron porque era isso o que a Jéssica teria feito. E desde o dia do acidente, há 3 anos, ninguém da família do Cameron entrou em contato com a família da Jéssica para oferecer ajuda com os gastos médicos ou com o funeral, como a mãe do Cameron disse no tribunal. Nem sequer para se desculpar pelo que o Cameron fez. O advogado dele recorreu à sentença, dizendo que era uma sentença muito dura para o menino como Cameron, que ele merecia uma segunda chance, mas foi negado. O caso do Cameron Herring viralizou nas redes sociais. Muitas pessoas se comoveram com a sentença de 24 anos de prisão e defendiam Cameron, dizendo que foi uma sentença injusta e que é muito tempo de condenação. Ao mesmo tempo, tem muitas pessoas revoltadas, dizendo que a mãe e a filha, a Jéssica e a Lilian, perderam a vida e não voltarão daqui a 24 anos. Mas o pior de tudo isso é que várias pessoas estão comovidas a favor do Cameron
porque ele é muito bonito. Ele ganhou vários fã-clubes com fotos e vídeos que recebem milhões de curtidas. O que vocês acham disso? Deixe a opinião de vocês, que a gente se vê aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal e também deixe aquele like. Combinado? Obrigada por terem ficado comigo e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!